Tu ne peux jamais venir à l'église avec la maladie et sortir avec la maladie. Você não pode vir na igreja com uma doença e sair com essa doença. Non. Não. Avant la croix, Antes da cruz, je peux accepter. eu posso aceitar. Mais après la croix, Mas depois da cruz, je n'accepterai jamais. eu não posso aceitar isso. Parce qu'à la croix, Pois na cruz, il a dit ceci. ele diz o seguinte: Tout est accompli. tudo está cumprido. Si tout est accompli, Se tudo está cumprido, c'est que la maladie ne peut jamais résister. quer dizer que a doença não pode mais resistir. Si tu es malade, Se você está doente, tu seras guéri. você será curado. Si le médecin t'a condamné, Se o médico te condenou, tu seras guéri. você será curado. Je n'ai pas amené un Jésus mental. Eu não trouxe Jesus mental. J'ai amené un Jésus Eu trouxe Jesus vivant vivo. et il opère. E também que opera. Et il opère. E ele opera. Alléluia. Amém. La Bible, A Bíblia, sans le miracle, sem milagre, est un livre é livro de l'histoire. das histórias. On nous a raconté que l'histoire de Bartimée. Sempre contamos a história do Bartimeu. Oui, si Dieu a fait pour Bartimée, Sim, se Deus fez para ele, si Dieu a résisté se Lazare, Deus ressuscitou Lázaro, et pourquoi pas moi? e por que você não? Dis à ton voisin, tu seras guéri. Diga a seu irmão que você será curado. Amen. Amém. Balance là où tu es. Abana onde você se encontra. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Nous sommes dans les cultes de mission. Somos num culto de missão. Ce soir, Na noite de hoje, je vais te transmettre quelque chose. eu vou te transmitir algo. Où je vais enlever une petite ignorance. Ou seja, vou tirar uma pequena ignorância. Lisons les Écritures. Vamos ler as escrituras. Lucas capítulo do número 4, versículo de 16. Lucas capítulo 4, versículo 16 até 19. Eu vou ler em nome de Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Palavra do Senhor. Salmos 68, 29. Salmos 68, versículo 29. O Senhor ordena que seja poderoso. Seulement la partie A. O Senhor ordena que você seja poderoso. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Je vais prier pour la parole. Eu vou orar pela palavra. Seigneur, Senhor, cette écriture essa escritura est accompagnée par toi. está acompanhando por ti. Sois avec celui qui va écouter. Seja com aquela que vai escutar. Qu'il soit béni Que ele seja abençoado. et qu'il soit guéri. E também que ele seja curado. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Écoutez-moi. Escuta. Jésus sur la terre, Jesus na terra, il avait deux missions. ele tinha duas missões. La première mission, A primeira missão c'était de chercher l'homme. é de buscar o homem. Il ne peut jamais sauver Ele não pode salvar sans pourtant chercher. se ele não procurou. La deuxième mission, A segunda missão c'était de sauver. é de salvar. La première mission, A primeira missão c'était de é chercher. de procurar. Et la deuxième E mission, a segunda missão c'est sauver. é de salvar. Il ne peut jamais sauver Ele não pode salvar sans pourtant chercher. se ele não procurou. Quand il est venu, Quando ele veio, il a dit ceci. ele disse o seguinte: J'ai une tâche lourde. eu tenho uma grande missão. Je ne peux pas travailler seul. Eu não posso trabalhar sozinho. C'est pourquoi je vous ai choisi les 12. É por isso que escolhi você os 12. Il a fait
une nuit dans la prière. ele fez uma noite de oração. Et le matin, E na manhã, il a choisi les 12 ele apôtres. escolheu os 12 apóstolos. Apôtre signifie envoyé. Apóstolo quer dizer enviado. La mission de Jésus, A missão de Jesus, la vision de a Jésus, visão de Jesus, c'était d'envoyer ses disciples. era de enviar seus discípulos. Et moi, j'aime beaucoup être appelé disciple. E eu gosto muito de ser chamado discípulo. Oui, Sim, que être appelé que pasteur. de ser chamado pastor. Le pasteur, c'est la O fonction. pastor é uma função, Mais les disciples, c'est la vie. mas o discípulo é uma vida. Les disciples là, O discipulado c'est une vie. é uma vida. J'aime beaucoup être disciple. Eu gosto muito de ser discípulo. Il a dit ceci, Ele diz o seguinte: allez partout dans le monde, ide em todo lugar, faire des nations, faz das nações mes disciples. meus discípulos. Il n'a pas dit Ele não diz faire les de nations, fazer as nações mes pasteurs. meus pastores. Non, Não, mes disciples. mas discípulos. Les disciples, Os discípulos c'est celui qui suit le maître. é aquele que segue o mestre. Les disciples, O discípulo c'est celui qui a la maturité. é aquele que tem a maturidade. Le disciple, O discípulo c'est le fils. é o filho. Alléluia. Amen. Jésus l'a choisi les disciples. Jesus escolheu os 12. Il dit, moi je m'arrête ici. Ele diz que eu parei aqui, Mais vous, mas vocês vous allez continuer la mission. vão continuar com essa missão. Maintenant, ils ont demandé à Jésus, Mas eles perguntaram a Jesus: la mission, nous allons faire comment? como que vamos fazer essa missão? Il dit, attendez, Ele disse: espera, tu ne peux jamais faire la mission você não pode fazer a missão sans la puissance. sem o poder. Tu ne peux jamais faire la Você não mission pode fazer a missão sans la puissance. sem o poder. Si tu n'as pas la Se puissance, você não tem o poder, le monde o mundo ne croira jamais à toi. não vai crer em ti. Le monde est dirigé par des hommes puissants. O mundo está sendo dirigido pelas pessoas poderosas. Et dans ce monde, E nesse mundo, si tu n'as pas la puissance, se você não tem o poder, tu n'as pas de la valeur. você não tem nenhum valor. Jésus savait. Jesus sabia. Il dit, Ele diz: je vous ai donné le pouvoir. eu te dou o poder. Je vous ai donné le Eu pouvoir. te dou o poder. Bien-aimé, Bem amado, si tu n'as pas la puissance, se você não tem o poder, c'est très difficile é difícil de faire la mission. de fazer a missão. C'est pourquoi, É por isso, dans le livre des psaumes no livro do Salmos 68, 68, il dit ceci. ele diz o seguinte: J'ordonne eu ordeno que tu sois puissant. que você seja poderoso. Le problème de la O puissance, problema do poder ce n'est pas ton souhait. não é sua escolha, Ce n'est pas tes ambitions. não é suas ambições, C'est le souhait de Dieu. mas é o desejo de Deus. C'est le souhait de Dieu. É o desejo de Deus. Il a besoin que tu sois puissant Ele quer que você seja poderoso pour faire l'évangile. para fazer o evangelho. Écoutez-moi. Escuta, Avant de faire la mission, antes de fazer a missão, il est allé dans les eaux du baptême. ele foi nas águas de batismo. Il est sorti. Ele saiu. Il est entré dans le temple. Ele entrou no templo. On l'a amené le livre de Michée. Levaram para ele o livro. Il a lu. Ele leu. L'Esprit du Seigneur est sur O moi. Espírito do Senhor está sobre mim. Il m'a oint. E me ungiu. Il m'a oint. E me ungiu. L'onction A unção a un programme. tem programa. L'onction de Jésus A unção de Jesus avait tout un programme. tinha programa. Premièrement, Primeiro, il m'a oint ele me ungiu pour proclamer para la proclamar bonne nouvelle. a boa nova. C'est que si tu n'as pas l'onction, Quer dizer que se você não tem a tu unção, ne proclameras jamais. você nunca vai conseguir proclamar. J'ai amené l'Afrique aujourd'hui ici. Eu trouxe a África aqui hoje. Alléluia. Amém. L'onction qui était en Jésus A unção que estava em Jesus avait une mission. tinha uma missão. La première mission, A primeira missão c'est d'annoncer é l'évangile. de anunciar o evangelho. C'est que l'évangile, Quer dizer que o evangelho ce n'est pas seulement parler. não é somente de falar, Et la démonstration de la puissance. mas a demonstração também de poder. Tu as besoin de la puissance Você precisa de poder pour faire l'évangile. para fazer para Pour faire la evangelizar, mission. para fazer a sua missão. Tu as besoin de cette capacité, Você precisa dessa capacidade, de ce pouvoir. desse poder. Il m'a oint Ele me ungiu pour para annoncer la bonne nouvelle. anunciar a boa nova.
Jésus savait. Jesus Il sabia. y a des incrédules. A pessoa incrédulo. Jésus savait. Jesus sabia. Il y a des hommes qui ne croiront jamais en lui. A pessoa que não vai crer em você. Jésus savait. Jesus sabia. Il y aura des pharaons. Haverá faraó. Ils ne croiront jamais. Eles não vão crer Sans avoir la sem démonstration. poder ver a demonstração. Dieu, Deus il a envoyé Moïse chez Pharaon. enviou Moisés no Egito. Ce n'est pas par la parole. Não é somente com a palavra. Si par la parole, Se for somente com a palavra, Pharaon n'allait pas croire. o faraó não ia aceitar. Il savait Ele sabia que la puissance qui dominait l'Égypte, c'était le serpent. que o poder que dominava o Egito era o serpente. C'était l'emblème Era sinal qui dominait l'Égypte. que dominava o Egito. Qui est l'Égypte, qui est le monde. O Egito que é o mundo. Le serpent. O serpente. Il dit, allez maintenant dire à Pharaon. Ele disse, vai falar para o faraó. Mais écoutez Moïse. Mas escuta Je Moisés. sais que Pharaon, Eu sei que faraó, c'est un mystère. ele é um mistério. Il ne peut jamais te croire Ele não vai crer si tu ne présentes pas les miracles. se você não apresenta o milagre. Venez, Vem, je vais te donner. eu vou te dar. Ça, c'est la verge. Essa aqui é uma vara. Il dit, venez Moïse. Ele disse, Moisés, vem. Prends ta main, mets ça ici. Coloca sua mão no peito. Quand il a ouvert, Quando ele saiu, ça devient se tornou pourpre. uma lepra. Il dit, Ele disse, imposera la